Capítulo 10. Segredo número 5. Tome uma atitude. Na vida, há sempre uma grande distância entre ação e intenção, entre obras e palavras, entre fazer alguma coisa e meramente falar sobre ela. E é neste espaço, entre desejo e ação, que a maioria das pessoas morre em um deserto de inatividade. Aqueles que querem seguir em frente para ver a vontade de Deus se cumprir em suas vidas são pessoas de ação, iniciativa e urgência. Muitas pessoas desperdiçam toda a vida esperando que Deus faça alguma coisa por elas. Haja situações na vida em que precisamos esperar pelo Senhor. Muitas vezes, talvez até a maioria das vezes, o real motivo por trás da nossa inatividade é muito menos espiritual do que gostaríamos de acreditar. Onde está a urgência? Onde está a paixão? Onde está o Just Spa? Se quer que Deus divida o mar para você, mas não está sequer disposto a molhar os dedos dos pés, está vivendo em um mundo de fantasia. Até mesmo quando Deus está inteiramente envolvido em alguma coisa e a ordenou, Ele raramente cuida de todos os aspectos de nossas vidas para que tudo seja perfeito e fácil. Ao contrário, em muitos casos, a vontade de Deus para a sua vida parecerá mais como o caminho mais difícil. Jesus disse: o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Mateus 11:12. Deus está procurando os que têm um coração ardente, e não os covardes. Daniel 11:32. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Deus espera que tomemos uma atitude. Deus não pode abençoar as nossas boas intenções, somente o que fazemos realmente. Jesus contou uma parábola em Mateus 21, do 28 ao 31. Mateus 21, do 28 ao 31. Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro? Responderam eles. Moral da história: boas intenções e promessas vazias não bastam. Deus está à procura de homens e mulheres de ação. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Veja isso em Tiago 1:22. Em 2 Coríntios 9:10, Deus dá semente ao que semeia. A maneira de Deus é contrária à expectativa do nosso bom senso. Nós diríamos: primeiro Deus precisa dar a semente e depois eu semearei. Mas Deus disse: semeie primeiro, e então eu darei a semente, enquanto esperamos que Deus nos supra. Ele está esperando que entremos em ação. É a demonstração da nossa fé que move o coração e a mão de Deus, e não apenas a nossa necessidade. Comece a se mexer. Para voar, o avião precisa decolar. A decolagem vem da velocidade, e a velocidade vem do impulso. O impulso é a força que empurra a aeronave para frente, e sem ele nada mais importa. Na sua vida, o único que pode dar o movimento para frente é você. Deus será o seu piloto. Ele dará o vento por baixo de suas asas e o combustível do seu tanque. Mas você precisa lhe dar o ímpeto com o qual ele possa trabalhar. Você não pode fazer parte de Deus e ele não fará a sua parte. Você não pode fazer a parte de Deus e ele não fará a sua parte. Corrigido. Sua parte é ligar o motor, tirar o traseiro da cadeira e se mexer. Reinhard Bonk disse: Deus o erguerá do poço mais profundo, mas ele não vai levantá-lo de uma cadeira de balanço. Você precisa fazer isso por si só. O que está esperando? Quanto tempo você vai ficar sem fazer nada enquanto envelhece no deserto da inatividade? É verdade que Deus abre portas. Às vezes, portas específicas não são abertas por uma série de razões, mas é muito improvável que todas as portas estejam fechadas. Muitas pessoas deixam de se mexer e passar pelo sinal verde que Deus lhes deu porque elas preveem obstáculos à frente com os quais não sabem como lidar.
Josué 3. Os filhos de Israel que encontram o obstáculo do Rio Jordão, que estava transbordando e era impossível atravessar. Em obediência ao Senhor, Josué disse aos sacerdotes para pegarem a arca da aliança e seguirem em frente. E, quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão e aos seus pés se molharam na borda das águas, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, então passou o povo defronte de Jericó. Josué 3, 15 a 16. Às vezes você pensa apenas seguir em frente e molhar os pés pela fé, para ver o que o Senhor fará por você. Em Mateus 14, do 22 ao 29, temos a história de como Pedro andou sobre as águas. Jesus veio andando em direção ao barco dos discípulos do mar turbulento. Quando os discípulos o viram, pensaram ser um fantasma e gritaram de medo. Mas Jesus disse: "Tem de bom ânimo, sou eu, não temais." "Se és tu, Senhor," Pedro respondeu, "manda-me ir ter contigo por sobre as águas." Ele disse: "Vem." Observe que Jesus não disse: "Pedro, vem." Ele disse simplesmente: "Vem." Percebe o que isso significa? Qualquer dos discípulos poderia ter respondido aquela palavra e ter andado sobre as águas. Pedro, o único disposto a sair do barco. Você nunca andará sobre as águas se não estiver disposto a sair do barco. Algumas pessoas parecem pensar que tomar uma atitude demonstra falta de fé. Ao contrário, a fé sem obras é morta. A fé sem ação está morta. Todo planejamento, espera, desejo é tempo desperdiçado se não entrar em ação. Se quiser aprender a nadar, terá de seguir em frente e dar o mergulho. Geralmente, estamos conscientes demais das nossas inadequações e deficiências. A melhor maneira de lidar com essas questões é começando a se mover para frente. À medida que se mover para frente, descobrirá qual área realmente precisa da sua atenção. Será incentivado a tratar dela com urgência, fará os ajustes necessários e será capaz de medir o seu progresso com base na experiência que está tendo. Descobrirá que muitas das suas preocupações anteriores não tinham sentido e que nunca havia sequer considerado muitas das verdadeiras questões que precisava confrontar. Jack Canfield disse: "As pessoas de sucesso têm tendência para a ação. A maioria das pessoas de sucesso que conheço tem pouca tolerância ao excesso de planejamento e conversa sobre o assunto. Elas ficam impacientes para entrar em ação. Querem começar o que têm que fazer. Querem que o jogo comece. O planejamento tem o seu lugar, mas ele precisa ser mantido sob a perspectiva correta. Algumas pessoas passam a vida inteira esperando o momento perfeito para fazer alguma coisa. Raramente há um momento perfeito para fazer alguma coisa. O que é importante é simplesmente começar, entrar no jogo, entrar no campo. A partir do momento em que fizer isso, você começará a ter o retorno que o ajudará a executar as correções que precisa fazer para ter êxito. Preparar, apontar, fogo. Geralmente, aprendemos mais com os nossos erros do que com nossos sucessos. Se você não atirar, nunca errará. E se não errar, nunca conseguirá fazer os ajustes necessários para acertar o centro do alvo. Até que você entre em ação, todo o seu planejamento e estratégia não passa simplesmente de uma teoria não testada. Tomar uma atitude não é apenas uma questão de tentativa e erro, é uma questão de fidelidade. Ainda que haja 1000 coisas que não pode fazer por um motivo ou outro, existe sempre algo que você pode fazer. Pode parecer pequeno ou insignificante, mas os olhos de Deus estão sobre você. Ele está observando para ver o que você fará com as oportunidades que Ele lhe deu. E a sua reação determinará se Ele vai lhe confiar mais. À medida que Deus vir a sua fidelidade, Ele lhe dará mais. À medida que Deus vir a sua fidelidade, Ele lhe dará mais. Comece fazendo o que você pode fazer. E à medida que você for fiel, Deus lhe dará mais. Tem um antigo provérbio chinês que diz: a jornada de 1000 milhas começa com o primeiro passo. Talvez você não saiba como chegar de A a Z, mas você não precisa saber disso. Tudo o que você precisa saber
é como chegar de A a B. Quando chegar a B, então irá para C, e um passo de cada vez será dado. Você descobrirá que as águas começarão a se abrir quando os seus pés se molharem.